pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo nessa segunda-feira, dia de folga no rubro-negro carioca. Por falar em folga, o Flamengo só se reapresenta na quinta-feira, o próximo jogo é só no dia 13, agora temos aí a paralisação no futebol por conta da data FIFA, dia 13 o Flamengo encara o Grêmio, e aí a reapresentação na quinta-feira, mas nessa segunda temos informações. Marcos Braz abriu o jogo sobre possível negociação para contratar Danilo, lateral direita, o meia Oscar e o atacante Michael. Marcos Braz também falou sobre a renovação de contrato de Gabigol. Será que a diretoria vai querer renovar? Vamos ouvir o que o dirigente falou sobre esse assunto. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim toda vez que a gente publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Mengão. Vamos para as informações. Antes de falar sobre esses assuntos aí, quero elogiar novamente a partida do Davi Luiz. Falei no meu pós-jogo, repito aqui, um jogador que foi muito crucificado, xingado, criticado pela torcida rubro-negra e na maioria desses momentos aí, foi de maneira justa, digamos assim, as críticas no caso, não o xingamento, mas é um jogador que, mesmo com idade extremamente avançada, caminhando para o fim de carreira, consegue se manter motivado, animado para dar a volta por cima com a camisa do Flamengo e vem dando a volta por cima. Contra o Vasco, ontem, por exemplo, ele fez o segundo gol dele com a camisa do Flamengo. Ele está no clube desde 2021 e foi um belo gol, finalização de primeira, de canhota, e o Davi Luiz mostrando para o torcedor que ele tem condições de fazer parte desse grupo. E eu acho, e eu sempre defendi o Davi Luiz, um jogador extremamente importante, em muitos momentos foi mais importante fora das quatro linhas do que dentro das quatro linhas, mas agora ele está conseguindo ser importante dos dois lados, dentro e fora de campo. Parabéns à partida do Davi Luiz, um jogador sensacional, que eu super respeito a história, a carreira dele, e agora no Flamengo está vivendo um bom momento, pelo menos uma boa sequência de jogos. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, o Gabigol ontem fez gol, vocês puderam ver, quebrando o jejum aí desde 10 de fevereiro, sem balançar a rede. O jogador, um gol que foi muito mais importante para ele do que propriamente para o Flamengo. O Flamengo já estava vencendo de 5-1 do Vasco, ele fez o sexto gol do Flamengo, fechou o caixão do clube vascaíno. E após a partida, em entrevista à TV Globo, ele falou sobre o momento dele. O que eu tenho que fazer é focar nos meus treinamentos, dar o meu máximo, como eu sempre fiz. E quando eu entrar 5, 10, 15 minutos, um jogo inteiro, eu vou dar o meu máximo. É claro que a maioria das vezes, graças a Deus, a gente foi muito feliz aqui, mas às vezes acontecem coisas ruins. É o que eu falei, depende do ponto de vista. Eu estou aqui para poder voltar, poder ajudar. Quando precisar, eu vou estar pronto. Já falei o que tinha que falar, ele foi questionado nesse momento se ele se arrepende de ter usado a camisa do Corinthians. Ele foi e falou, já falei o que tinha que falar, usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa de rival do Rio. Me arrependo, errei, foi uma coisa sem pensar, não teve nenhuma intenção, eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa, eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro e eu espero ficar aqui por muito tempo. Depois dessa entrevista, lá na Zona Mista, o Marcos Braz, dirigente do Flamengo, vice de futebol do Flamengo, foi questionado sobre Gabigol e a renovação de contrato dele. Lembrando, Gabigol tem um julgamento nessa semana, dia 7, tá bom? Sexta-feira ele será julgado, no dia 5 ele embarca para a Suíça. Por razões óbvias, disse o Marcos Braz, vamos tratar isso da possível renovação depois do julgamento que vai ser no dia 7. Então, assim, o Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o final do ano. Numa situação normal, já deveria e estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Mas acredito que, depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, vamos analisar quais são os próximos passos. Sobre o interesse de outros clubes em Gabigol nesse momento, o Braz disse o seguinte, acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada por razões óbvias depois do julgamento, que será no dia 7, lá na Suíça, na sexta-feira. Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o fim do ano. Numa situação normal, lógico que a gente já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, já falei por vários motivos. Depois
depois da sexta-feira, a gente vai analisar e ver quais são os próximos passos. Então, Marcos Braz falando sobre Gabigol, algo que eu já havia mencionado para vocês, o Cruzeiro, por exemplo, é um clube que quer muito o Gabigol, está esperando apenas o resultado desse julgamento para saber se dá continuidade ao interesse ou se não, por conta da suspensão. Se ele continuar punido, não faz sentido um clube demonstrar interesse nele agora. E também não faz sentido o Flamengo querer renovar o contrato ou não. Repito, a informação que eu tenho é que nesse momento a diretoria não tem nenhum interesse em renovar o contrato do atacante Gabigol por vários motivos. A gota d'água, obviamente, foi vestir a camisa do Corinthians. Marcos Braz também falou sobre possíveis contratações de Danilo, Oscar e Michael. E para finalizar nosso vídeo, Marcos Braz falando sobre Danilo, Oscar e Michael. Danilo, jogador atualmente da Juventus, lateral direito. Oscar, do futebol chinês, meia, um jogador que quase veio parar no Flamengo no passado recente. E Michael, hoje no Al Hilal, e segundo a imprensa árabe, o Al Hilal pretende liberar o Michael, mesmo ele se destacando, para abrir vaga de estrangeiro, porque eles querem contratar jogadores galácticos, que chamam a atenção também da mídia, da imprensa, e não é o caso do Michael, embora ele seja um jogador titular atualmente lá no time do Jorge Jesus. E aí o Marcos Braz foi questionado sobre esses três atletas e essas especulações envolvendo o Flamengo e esses três jogadores. A resposta foi: é um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus. Não tem nada de Danilo. Oscar, não tem nada de... na China. Não tem também, não. Nunca teve. Nem Danilo, nem Oscar. Michael. Interesse? Todo jogador que a gente que seja qualificado, que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse de jogador de A, B ou C, porque você meio que desqualifica o jogador, e isso aí não é papel de dirigente nem do Flamengo. Então, simplesmente o que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses dois jogadores. Entendeu? Só isso, mas não são dois grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada, absolutamente nada, também nada. Então tá aí Marcos Braz confirmando a informação que a gente já havia mencionado aqui. Oscar, a imprensa chinesa está cravando que ele vem para o Flamengo no meio do ano. Eu já falei para vocês que o empresário me garantiu que não, no meio do ano é para esquecer Flamengo e Oscar. Futuramente, se acontecer, aí é outra coisa. Mas nesse momento não tem nada, nenhuma conversa, nada que possa fazer o Oscar vir para o Flamengo no meio do ano, até porque ele tem contrato com o time chinês até novembro. E a tendência é que ele cumpra esse contrato, porque ele tem um respeito absurdo com o clube chinês. Danilo, o próprio Marcos Braz já mencionou aí que não tem nada. E Michael também, posso ser bem sincero, adoro o Michael, bom jogador, mas o forte dele é atuar pela ponta esquerda. Na ponta esquerda tem o Cebolinha, que está comendo a bola. Tem o Bruno Henrique, querendo ou não, é um baita jogador. O Flamengo tem que pensar no jogador que atue de forma prioritária na ponta direita. O Michael também joga na ponta direita. Ele também joga na ponta direita, mas não é o forte dele. E aí o Flamengo tem que priorizar alguém que atue bem por esse lado aí, e não pelo lado esquerdo, que é o caso do Michael. E aí, nação rubro-negra? Hoje vamos falar sobre um desafio que já virou uma pedreira no nosso caminho na Libertadores, a altitude de La Paz. Mais uma vez, nosso Flamengo vai ter que encarar o Bolívar nas oitavas de final e superar essa dificuldade para seguir sonhando com o Tetra. Vamos relembrar como foram nossos jogos anteriores lá e analisar o que vem pela frente. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem com a gente nessa jornada. Com altitude de novo no caminho, Flamengo terá desafio de sair pela primeira vez feliz de La Paz. Nação, para seguir na nossa jornada em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar novamente o Bolívar. O sorteio das oitavas de final colocou o time boliviano no nosso caminho mais uma vez. Para avançar, vamos precisar vencer na temida altitude de La Paz, a 3.640 metros acima do nível do mar, onde será o jogo de volta. Até hoje, o Flamengo jogou apenas 3 vezes na capital boliviana, todas pela fase de grupos da Libertadores e contra o Bolívar. Nunca enfrentamos o The Strongest, que também joga no estádio Hernando Siles. Vamos relembrar esses confrontos. Em 8 de abril de 1983, nosso histórico time de Zico e companhia perdeu por 3-1 na sua primeira vez em La Paz. Esse jogo foi complicado, com mudanças na escalação do técnico Carlinhos que não deram certo. O jornal O Globo relatou que Vitor, escalado sem estar em condições, foi quem mais sofreu com a altitude. Os bolivianos marcaram 2 gols de escanteio e um chute de fora da área. Edson descontou para o Flamengo no final.
Em 19 de março de 2014, voltamos a La Paz e mesmo sem sofrer tanto quanto na primeira vez, saímos derrotados. O único gol veio aos 3 minutos, quando Samir escorregou e cometeu um pênalti, convertido por Arce. Isso forçou o Flamengo a se arriscar mais, com o goleiro Felipe fazendo grandes defesas. Faltou ar e faltou sorte, resumiu o jornal o Globo. A última visita a La Paz foi há apenas 40 dias, em 24 de abril de 2024. Com um time bastante modificado devido à maratona de jogos do Brasileirão, Tite levou apenas 4 titulares: Rossi, Fabrício Bruno, De La Cruz e Gerson. Optou por uma formação com 3 zagueiros, adiantando Léo Ortiz para volante. O Bolívar marcou cedo com Chico da Costa de cabeça. O Flamengo empatou com uma jogada divina, mas no segundo tempo, o brasileiro Bruno Sábio fez o gol da vitória dos donos da casa. Então, nação, temos um grande desafio pela frente. Precisamos quebrar esse tabu e sair de La Paz com uma vitória inédita para seguir firme na Libertadores. Vamos juntos, apoiando o nosso Mengão em mais essa batalha. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Saudações rubro-negras e até a próxima!